O que é esse KPI, então, pessoal? Indicador de performance, ele tem, primeiro, ele é a medida que demonstra como está o resultado. É o valor que indica para a gente como está o resultado ou a situação daquele problema. E ele é expresso em valor matemático ou uma equação, certo? Ele é indicativo e representativo do problema, do CTQ, daquela dita reclamação, da oportunidade. Ele tem que ser indicativo e representativo desse problema. Ele pode ser traduzido através de uma fórmula. Vocês se lembram daquela situação que nós estávamos falando lá do pagamento de contas? Lembra que era uma fórmula, o indicador lá, o CTQ foi transformado numa fórmula, que era a quantidade de pagamentos feitos no prazo sobre a quantidade total. É um indicador. A porcentagem é um indicador, certo? Então, ele pode ser traduzido através de uma fórmula. O ideal é que ele seja relativo a alguma base, que ele não seja absoluto. Não você vai falar assim, tá legal, agora eu entendi que não é o custo, não é o valor da minha conta de energia elétrica, é o indicador que eu tenho que traduzir, é o consumo de energia elétrica. É isso que eu tenho que olhar na minha casa. Legal. Mas você não tem que olhar só o consumo, você tem que olhar o consumo por pessoa, para você poder comparar com outros lugares, fazer o benchmark. Ele tem que ser relativo. Então, você tem assim, quanto que está a matéria-prima em relação à minha produção? Certo? Qual é o índice de consumo de óleo em relação à minha produção? Qual é o consumo de alguma coisa em relação à minha produção? Ele tem que ser relativo a alguma base. Deve ser confiável, né? Ele deve ser confiável para representar aquilo que a gente vai medir. Deve ser fácil medição. Só eu já vi alguns indicadores que você tem que fazer uma macro no Excel para poder chegar no indicador. Tem que juntar tanta coisa para chegar no indicador. Não. Se você tem que juntar muitas coisas para chegar no indicador, é melhor fazer indicador dessas muitas coisas e trabalhar neles. Tá? Ele é um indicador que a gente chama de consequente. Ele deve ser de fácil medição e obtenção. E ele é usado para ser feito um gráfico sequencial ao longo do tempo para mostrar o histórico do problema que vocês vão usar no contrato. Vamos falar assim, pessoal, dessa maneira, para a gente entender como é que ele está ao longo do tempo, qual é a variação dele, qual é o jeitão dele ao longo do tempo.